Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia do diabetes. Então, o que seria diabetes? Diabetes é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que decorrem de defeitos na secreção da insulina ou então na ação da insulina ou em ambos, como nós observamos na resistência à insulina, e tendo como principal resultado a hiperglicemia. Essa definição ela é um pouco superficial. Então, nós definimos que diabetes é uma doença do metabolismo intermediário, ou seja, o metabolismo dos lipídios, proteínas e carboidratos, caracterizada por estados hiperglicêmicos crônicos sustentados ao longo do tempo e que a longo prazo essa hiperglicemia crônica leva à lesão em órgão-alvo, podendo apresentar algumas descompensações metabólicas, como por exemplo a cetoacidose. Essa doença ela caracteriza-se também por um déficit de insulina que pode ser absoluto ou relativo e a resistência à insulina. Então, o que seria metabolismo intermediário? O metabolismo intermediário é o metabolismo das macromoléculas, carboidratos, lipídios e proteínas. Existe o catabolismo das macromoléculas e o anabolismo das macromoléculas. Esse catabolismo das macromoléculas representa situações que encontramos em jejum. Em jejum, o organismo quebra essas macromoléculas, entra em catabolismo para gerar energia. E essa decomposição ela é liderada por substâncias como cortisol, adrenalina e glucagon. Já o anabolismo de macromoléculas seria a situação pós-prandial, onde nós observamos uma síntese de macromoléculas, já que você ingeriu alimentos, já que você ingeriu carboidratos, lipídios e proteínas oriundos do alimento, a situação pós-prandial é liderada pela insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio contrarregulador do cortisol, adrenalina, glucagon e GH. Em situações pós-prandial, após a ingestão de alimentos, a insulina está em maior quantidade e esses outros hormônios que lideram a decomposição de macromoléculas estão em menor quantidade. Uma situação interessante da gente observar são os neurônios. O neurônio é uma célula altamente especializada que não depende de insulina para expressar glúten. Ele já possui GLUT1 na sua membrana. Por ser células altamente especializadas, não são capazes de armazenar e nem sintetizar glicogênio. Essas células também não são capazes de realizar a quebra de ácidos graxos, a metabolização de lipídios, ou seja, não tem maquinaria enzimática para realizar a beta-oxidação. Então, em situações de jejum prolongado, o fígado ele passa a produzir corpos cetônicos originados do tecido adiposo e esses corpos cetônicos podem ser utilizados como um combustível alternativo pelos neurônios. Só que esses corpos cetônicos geram uma grande quantidade de ácido dentro da célula, reduzindo assim o pH, gerando uma situação conhecida como cetoacidose, que muitas vezes pode ser letal ao paciente. Qual seria então a magnitude do problema? Nós temos que o diabetes é a principal causa de amputação de membros inferiores, a principal causa de cegueira adquirida, é a principal causa de hemodiálise, cerca de 25% dos pacientes estão em programas de hemodiálise, é a sexta causa mais frequente de internação hospitalar e é a principal causa de cardiopatias isquêmicas, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e hipertensão arterial. Como nós poderíamos classificar o diabetes? Nós temos diabetes tipo 1 e uma subdivisão, a tipo 1A, que é um mecanismo autoimune. Células citotóxicas, células TCD8 citotóxicas, que são recrutadas para eliminar antígenos, patógenos. Elas também podem ser recrutadas para destruir as células beta. Essas células T citotóxicas, elas possuem uma seletividade para as células beta, e essa seletividade ela é explicada imunologicamente pelo mimetismo molecular. Nós temos o tipo 1B, que é idiopático, sem causas conhecidas, e nós temos diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente no adulto. Já o tipo 2 é o principal tipo de diabetes, representa uma resistência à insulina, que pode estar associada posteriormente a uma diminuição da secreção de insulina. Esse tipo de diabetes acontece em adultos obesos, acima de 45 anos, mas devido à má alimentação e a alterações no estilo de vida, esse tipo de diabetes está se tornando cada vez mais frequente em crianças e adolescentes.
Existem sim fatores genéticos e ambientais relacionados ao desenvolvimento dessa doença, e uma das principais causas do desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 é a toxicidade dos ácidos graxos livres. Nós temos também diabetes mellitus gestacional, que é uma intolerância à glicose, diagnosticada apenas durante a gestação. Ela pode ser temporária ou ela pode permanecer para sempre. E nós temos outros tipos de diabetes, que é o diabetes mellitus associado ao uso de drogas, às endocrinopatias e aos defeitos monogenéticos. Quais são os critérios clínicos para o diagnóstico do diabetes? Diabetes mellitus tipo 2, o paciente pode apresentar acantose nigricans, poliúria, polifagia, polidipsia e obesidade. Esses sinais e sintomas observados nesses indivíduos não quer dizer que ele é diabético. Quando esses sinais e sintomas vêm acompanhados de diagnósticos laboratoriais bem realizados, nós podemos realizar a confirmação diagnóstica. Então nós teríamos esses sinais e sintomas associados a uma hemoglobina glicada maior ou acima de 6,5, uma glicemia em jejum maior ou igual a 126, a glicemia pós-prandial maior ou igual que 200, a glicemia aleatória, que é a glicemia casual, maior que 200, sempre associados a esses sintomas. E aí sim, o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 seria realizado. Já a diabetes mellitus do tipo 1, nós apresentamos basicamente os mesmos sintomas: polidipsia, poliúria, polifagia. Entretanto, observamos um emagrecimento dos pacientes. Esse tipo de diabetes ele é assintomático e nós só conseguimos realizar o diagnóstico depois que a doença já está estabelecida, depois que já ocorreu uma grande destruição, ou seja, uma destruição em massa de células beta produtoras de insulina. A confirmação diagnóstica ela é a mesma para o diabetes mellitus tipo 2. Hemoglobina glicada acima de 6,5, glicemia em jejum acima de 126, a glicemia pós-prandial e aleatória maior ou igual que 200. Um ponto interessante para ser explicitado aqui são os estados pré-diabéticos. Existe uma alta possibilidade desses pacientes em desenvolver diabetes mellitus tipo 2, mas também existe a possibilidade de reversão. Uma das principais preocupações no paciente diabético é o alto risco cardiovascular que ele pode representar. É realizado um teste diagnóstico. O melhor teste para diagnosticar estados pré-diabéticos é a tolerância oral à glicose, e o principal tratamento seria a mudança no estilo de vida. Drogas como metformina, arcabose, glitazonas e orlistat são drogas boas para o tratamento de estados pré-diabéticos, mas nenhuma delas supera a mudança do estilo de vida. Quais seriam as medidas necessárias para a mudança do estilo de vida? Seria uma redução de 7 a 10% do peso corporal, cerca de 150 minutos de exercícios aeróbicos. A utilização de medicamentos como a metformina, ela só seria indicada para pacientes de alto risco. E para esse paciente diabético, nós precisamos realizar o rastreio periódico, o acompanhamento periódico para verificar se a doença se instalou ou se regrediu. Existem várias complicações para o diabetes: a retinopatia, a disfunção erétil, a nefropatia, o pé diabético e a hipertensão são algumas das complicações do diabetes. Para entender melhor a fisiopatologia do diabetes, vamos representar aqui um vaso sanguíneo. Nós temos aqui o tecido muscular, nós temos aqui o endotélio. Vamos imaginar que nesse vaso sanguíneo existe uma grande quantidade de glicose. Essa grande quantidade de glicose ela pode ser oxidada, ela é oxidada em EIGES, que são os produtos finais de glicação avançada. Esses EIGES nada mais são do que radicais livres, e esses radicais livres podem provocar a destruição endotelial. Quando o endotélio é lesionado, ocorre uma diminuição da produção de óxido nítrico, já que esse óxido nítrico é uma substância produzida pelo próprio endotélio. Uma das principais funções do óxido nítrico é provocar uma vasodilatação e uma melhora da circulação. Então, na ausência de endotélio, não teríamos óxido nítrico, a capacidade de relaxamento vascular fica reduzida, reduzindo também a oferta de sangue e de nutrientes para os tecidos. Então, dessa forma, está explicado por que surge alterações como a retinopatia, a disfunção erétil, o pé diabético, a nefropatia e a hipertensão. Imagine você, se eu tenho a destruição vascular, se eu tenho a destruição de vasos sanguíneos que irrigam a retina, essa retina não vai receber as quantidades de sangue suficiente para a sobrevivência. Então, na ausência de sangue, a retina sofre um infarto. Ela pode sofrer uma necrose,
porque os vasos sanguíneos estão danificados. A mesma danificação dos vasos observados na retinopatia também pode ser observada em qualquer parte do corpo. Se os corpos cavernosos sofrerem uma lesão endotelial, a quantidade de sangue que chega até o pênis fica reduzida, impossibilitando uma ereção. A dificuldade de chegada de sangue nas extremidades por lesão endotelial pode provocar uma diminuição da capacidade do tecido de cicatrizar. Nós observamos em diabéticos feridas que têm dificuldade de cicatrização justamente pela incapacidade do tecido de receber um suprimento sanguíneo adequado. Esse suprimento de sangue inadequado também pode provocar lesão neuronal, o que caracteriza o formigamento das extremidades em um paciente diabético. Vasos sanguíneos minúsculos, como os capilares, podem sofrer lesão endotelial. Então nós temos vasos sanguíneos muito frágeis nos néfrons. Os glomérulos, eles são muito frágeis. Então, diante de uma lesão endotelial, esse néfron ele pode perder a sua capacidade de funcionar, levando a estados de insuficiência renal. O mesmo mecanismo de destruição endotelial é observado no surgimento de pacientes hipertensos. Pacientes hipertensos eles têm uma resistência vascular periférica muito grande. Esse aumento da resistência vascular periférica pode ser desencadeado pela lesão endotelial, e essa lesão endotelial provocou uma redução da produção de óxido nítrico e uma diminuição da capacidade do vaso de sofrer relaxamento. Os mesmos mecanismos de lesão endotelial podem levar à trombose também. Imagine vocês, diante de uma lesão endotelial, eu tenho o endotélio sendo destruído e o sangue ele pode entrar em contato com a camada subendotelial que é altamente trombogênica. Então a trombose também pode ser uma consequência do diabetes. Coloquei aqui para vocês as metas terapêuticas e os parâmetros mais conhecidos: hemoglobina glicada, glicemia em jejum, a glicemia pré-prandial e a pós-prandial, as metas terapêuticas e os níveis toleráveis. Então nós temos vários mecanismos de redução da glicose. Nós poderíamos reduzir a produção de glicose ou aumentar a captação de glicose pelo músculo com drogas como biguanidas e as glitazonas. Nós poderíamos estimular a secreção de insulina, nós poderíamos retardar a absorção intestinal de carboidratos, ou então simplesmente corrigir a deficiência de insulina, ou aumentar a excreção renal de glicose.